Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão, mais um devocional chegando. Tenho a alegria de estar com vocês, louvado seja sempre o nosso Senhor Jesus, porque é Ele que tem nos dado entendimento. O devocional de hoje está no livro de Lucas, capítulo 13. Vai começar falando sobre a necessidade de arrependimento. Depois vai falar sobre a parábola da figueira, a cura de uma mulher enferma. Aí tem várias parábolas aqui, nós vamos lendo e explicando. A partir daqui para frente, a partir do capítulo 13, Jesus vai contar muitas parábolas. Aí nós vamos tentar, na medida da leitura, trazendo o significado dessas parábolas para todos nós, tá bom? Claro que tem algumas parábolas difíceis de entender, mas vamos caminhando aqui com sabedoria. Mão no coração. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, meu Deus, nos oriente, que o Espírito do Senhor nos traga vida, que o Espírito do Senhor nos traga luz, que o Espírito do Senhor nos faça entender a vontade e a verdade da Tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Diz assim Lucas capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que eles falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pilatos foi muito mau, Pilatos foi muito malvado. E respondendo Jesus disse: cuidai-vos vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, olha ele dizendo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos os outros quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes que, se não arrependerdes, de igual modo perecerei. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela está ocupando o solo inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois o Senhor manda cortar. Eu acredito que aqui essa parábola se reflete a todos nós, que às vezes ficamos no reino de Deus e às vezes não damos o fruto que o Senhor requer de cada um de nós. Eu fico pensando que o Senhor está dando tempo, oportunidade, para que nós nos esterquemos, adubemos a nós mesmos com entendimento e possamos dar fruto. Eu penso que todos os dias o Senhor quer ver frutos em nossas vidas, em nosso viver. E aí, como é que estamos vivendo? Parábola da figueira é importante, nós temos que dar frutos. Ele procura frutos, o Pai procura frutos em nós. E nós precisamos ter esses frutos, frutos de amor, fruto de paz, fruto de longanimidade. A cura de uma mulher enferma. E estava no sábado ensinando numa das sinagogas, e eis que estava ali uma certa mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já
18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignando porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que vos é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curado, e não no sábado. Vocês deveriam vir aqui para ser curados durante os outros dias, não no sábado. Sábado não é dia de curar ninguém, sábado não é dia de buscar cura. Respondeu-lhe, porém, o Senhor Jesus: olha, disse Jesus, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? E diziam ele isto, e todos os seus adversários ficaram envergonhados. E dizendo ele isto, todos os adversários ficaram envergonhados. E todas as pessoas se alegravam por todas as coisas e glorificavam a Deus que eram feitas por Jesus. Você vê que eles, os hipócritas, né, os fariseus e os religiosos, eles no sábado levavam o seu jumentinho para tomar água, sua ovelha, seu boi para tomar água, mas curar no sábado não podia. Quer dizer, Jesus quis dizer o seguinte: vocês estão errados. Quer dizer, vocês no sábado não podem orar para ser curado aqui no templo, mas vocês chegam em casa e pegam o animal de vocês e leva para tomar água, solta e leva para tomar água. Será que eu não poderia ter soltado esta filha de Abraão dessa prisão que Satanás a estava mantendo-a por 18 anos? E aí ele conta uma parábola chamada parábola do grão de mostarda e do fermento. E dizia: a quem semelharei, ou a quem é semelhante o reino de Deus? A quem compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na horta, e cresceu e fez-se grande árvore. Em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando, semelhante ao fermento que uma mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Ele está falando assim: o reino de Deus, quando entra, ele cresce, como a semente faz crescer, né? A semente, o grão de mostarda, plantou esse grão de mostarda, ele vai crescer. Agora, pare para pensar, será que depois que esse grão de mostarda cresce e vira uma árvore, será que não vem as aves dos céus aninhar nos seus ramos? Existem pessoas que deveriam estar fazendo muito mais para Deus, mas depois que cresceu, depois que engrandeceu, aí deixou de fazer as coisas que mais importava ou que mais importa para o reino de Deus. Também o fermento, o reino de Deus faz a pessoa crescer. Agora, não podemos deixar escondido o reino de Deus. Temos que trazer, mostrar as grandezas daquilo que o Senhor Espírito Santo quer fazer por nós. Versículo 22, percorria as cidades da aldeia e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, disse Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vocês precisam se esforçar para entrar pela porta estreita. Quando o pai de família se levanta e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, respondendo ele, vos disser: não sei de onde vocês são. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas, nós vimos o Senhor fazendo maravilhas. Verso 27, e ele vos responderá: digo que não vos conheço, nem sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que praticais
a iniquidade. Por isso é importante as pessoas saber que hipócrita são aqueles que é puro por fora, mas por dentro esconde algum tipo de maldade, algum tipo de iniquidade. Pode até fazer coisas maravilhosas, pode até fazer coisas gloriosas por fora, mas infelizmente por dentro, se houver sujeira, Deus não tem como abençoar. Essa expressão esforçai-vos está associada a empenho, valentia, né? Pela qual você conquista algo. A vida eterna, meu amigo, se você ficar na terra desanimado, aqui na terra, se você desanimar, você não vai conseguir servir a Deus, porque nós temos que esforçar, né? Quer dizer, existe uma restrição, nem todos vão conseguir. Agora, a pessoa que deseja entrar num lugar difícil, ela precisa lutar contra tudo que a impede de passar. Quer dizer, ele está dizendo assim, esforçai-vos é você ter valentia. Agora, se a porta é estreita e você quer entrar, você precisa lutar contra tudo e contra todos para você poder conseguir acessar, conseguir entrar naquele lugar. Ou seja, aí você precisa deixar para trás todas as coisas que te impedem de continuar caminhando com Cristo Jesus. Há uma pergunta que eu sempre falo que nós devemos fazer: Senhor Jesus, eu estou vivendo da maneira como o Senhor gostaria que eu vivesse? Eu estou carregando comigo as coisas que, se o Senhor estivesse comigo, o Senhor me permitiria carregar? Ou será que eu estou carregando coisas que, se o Senhor estivesse presente, eu as esconderia do Senhor? Não faça isso, tá? É importante que você caminhe com o Senhor Jesus. É necessário nos esforçar. A porta é estreita. Para entrar nessa porta, você tem que ser sincero. O esforço aqui é o esforço espiritual que você tem que fazer para continuar caminhando, andando com Jesus. E ele vai continuar dizendo, né? Então eu direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus, e eis que os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia, chegou uns fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E ele respondeu, dizendo àqueles fariseus, dizendo assim: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso o demônio e efetuo curas, hoje, amanhã e ao terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Se você quer andar com Jesus, aprenda. Tem que caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Vamos repetir? Temos que caminhar com Jesus quando? Hoje, amanhã e no dia seguinte, para você não morrer fora, né, do propósito que você gostaria. Não adianta você caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte você fracassar. Então aprenda isso aí, para você ter a vida eterna. Jesus falou aqui, importa, verso 33, Lucas 13 e 33, Jesus disse: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém é a pátria para onde nós desejamos ir. Então, para chegar a Jerusalém, para eu e você não morrermos fora de Jerusalém, nós temos que caminhar hoje, amanhã e depois, tá? Como é que a nossa caminhada acontece? Hoje, amanhã e depois. Jerusalém, Jerusalém, disse Jesus, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha aos seus pintos debaixo das asas, mas você não quis, Jerusalém. Falando para aquela Jerusalém. Naquele dia, Jesus estava falando para aquela Jerusalém. Só que a palavra hoje, eu posso pegar essa palavra e aplicar na vida espiritual, pensando o seguinte: na minha vida espiritual,
eu tenho que caminhar hoje, amanhã e depois. Eu tenho que andar com Cristo hoje, amanhã e depois, tá? Eu tenho que continuar andando com Cristo. E aí ele vai dizer: eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que direis, ou que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E agora, daqui para frente, nós vamos começar a aprender muitas coisas que o Senhor vai nos mostrar acerca do tempo do fim, tá? A partir daqui, nós vamos caminhando para o tempo do fim, tá? E aí nós vamos continuar vendo parábolas e Jesus nos ensinando a sua vida espiritual. O mais importante aqui, tá? É você caminhar hoje, amanhã e depois. Não pode caminhar hoje e deixar de caminhar amanhã. Ou caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte você parar. Não sei onde você está, também não sei quem você é. Não sei se um dia nós teremos um contato de pegar na mão, de olhar nos olhos. Mas fica aqui o meu conselho. Se você quer entrar na Jerusalém, se você não quer morrer fora, então é necessário que você caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã, tá certo? Vamos orar. Pai, muito obrigado mais um dia, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, querido Espírito Santo, por mais um ensinamento que a palavra do Senhor nos proporciona a cada dia. Estamos gratos, somos gratos ao Senhor que tem nos ensinado. Somos gratos ao Espírito Santo que tem nos orientado. E assim, Pai, nós vamos seguir, claro, seguir a orientação, seguir o Espírito Santo nos guiando, nos mostrando, nos revelando. E assim nós prosseguiremos com a Tua palavra. Portanto, muito obrigado pela vida de todos que estão aqui. Se tem alguém que estava desviado, alguém que estava pensando em deixar o Senhor, eu oro por elas e digo, em nome de Jesus, não abandone a sua fé, mas sejam fortalecidos, sejam renovados em nome de Jesus. Eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que estes nossos estudos, essas nossas leituras aqui, têm lhe ajudado. E acho que hoje Deus falou com você, para você não morrer fora da salvação, para você não morrer fora da vida eterna. Você tem que caminhar com Jesus, hoje, amanhã e depois. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Deus abençoe a todos. Amanhã nós voltaremos com muita alegria com mais um devocional no livro de Lucas. Deus abençoe, forte abraço e até lá.